O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira que o BRICS, bloco que inclui Brasil, Rússia, Índia e China, além da África do Sul, precisa fazer um bom uso do formato de cooperação e acelerar o processo de expansão do bloco para incluir o maior número de países. Ao vivo de Joanesburgo, Samantha Pineda, diretora do AgroMais, enviada especial do nosso canal, fala com a gente. Samantha, boa noite para você aí, boa tarde. Você viu que eu estou com mesa nova aqui no estúdio? Adorei, Valteno. Já estava olhando aqui, falei, meu Deus do céu, eu nem saio daí, só venho para o outro lado do mundo, vocês já mudam tudo. Mudamos tudo para o bem do Brasil. E aí, como é que está o encontro, hein? A gente viu o discurso do Lula. O que você destaca do discurso do presidente, além disso que nós mostramos aqui, Samantha? Olha, Valteno, quem assiste AgroMais vai ter direito às fofocas aqui do BRICS, viu? Porque vocês mostraram aí, vamos começar por um ponto que é a questão ambiental, que eu acho que é o que mais interessa para o nosso agro, né? Muito se falou aqui sobre a questão das mudanças climáticas, da transição energética, mas nós tivemos ontem pela manhã um bloco que foi só de agro, a gente falou um pouquinho dele aqui ontem, né, com vocês, mas esse bloco só de agro, ele deu uma repercutida hoje nesses discursos dos líderes, porque se falou a respeito da segurança alimentar também. Então, a questão ambiental, ela vem como uma parceira da produção de alimentos e ela vem focada na transição energética. Destaco essa parte, destaco colando naquilo que Lula falou ontem, que não aceitaremos neocolonialismo vestido de verde, né, travestido de verde, um neocolonialismo ambiental, e que sim, os países desenvolvidos têm que pagar para esses países em desenvolvimento, o que eu já emendo também aqui, falando dessa tal de moeda única. O discurso aqui, Valteno, ele é praticamente o seguinte: ter uma forma desindexada do dólar, de pelo menos entre os países do bloco negociar as compras que vão e vêm. A gente falou ontem que a Apex identificou mais de 1.800 oportunidades de negócio entre o Brasil e os países que já são parte do BRICS, porque como você também viu aí no discurso, há um discurso a respeito, a uma vontade de ampliação desse bloco. Vou destacar as vontades de cada um, viu, Valteno? A China está super animada, querendo colocar todo mundo para dentro, a Rússia também. Já o Brasil e a Índia estão um pouco mais comedidos, querendo ver quais são os critérios de inclusão também para não virar um oba-oba. Último ponto que eu destacaria, e a gente teve um close super bonito aí na diretora do Grupo Nilco, na Mônica Monteiro, houve também uma declaração dos líderes a respeito da inclusão das mulheres, do empoderamento dessas mulheres, que são chefes de família e que precisam de um olhar diferenciado. A Mônica Monteiro, ela é presidente do grupo de mulheres do BRICS, né, do WBA, que é o World Business Alliance, né, que é da Women Business Alliance, que é das mulheres de negócio, e ela entregou ao presidente Lula o relatório de todas as atividades dessas mulheres ao longo desse último ano. Então, foi super significativo o dia de hoje. Deixa eu te falar, ver aqui se eu não esqueci nada. Outro ponto importante: presidente Lula criticando essa ordem global em que os bancos mundial, FMI, etc., cobram juros abusivos e também indiretamente, ele não falou isso diretamente, mas ele também criticou o Conselho de Segurança, porque ele criticou duramente a guerra, e foi engraçado que ele falou um pouquinho antes do Vladimir Putin, criticou a guerra, disse que a gente precisa de paz, que a guerra não leva ninguém a nada, que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis são as que sofrem, e logo depois Vladimir Putin veio e disse que essa guerra é só uma continuidade do que o Ocidente começou ou fez, culpou o Ocidente sobre isso. Então, estava embutido nesses discursos, Valteno, a questão da ineficiência também do Conselho de Segurança. Nesse aspecto, Samantha, a gente vê que a China vem prometendo ao Brasil, desde 2004, quando Lula esteve lá pela primeira vez, essa participação no Conselho de Segurança da ONU. Isso não aconteceu, vamos ver se agora essas promessas acabam se cumprindo, mas você fez uma análise interessante, que é o interesse da China e da Rússia em ampliar aí a participação, aceitar novos integrantes do bloco, e o Brasil, que também tem um discurso parecido, mas com um certo receio. Me parece que, do ponto de vista do Brasil, o que é claro nisso é que o Brasil defende realmente a Argentina como integrante do bloco, né?
Principalmente, Valteno, o Brasil busca parceiros, né? O Brasil tem aí um diferencial dentro do BRICS, que é a nossa grande produção de alimentos, mais a base de energia limpa. Diferente, por exemplo, da China e da Rússia, baseadas em combustíveis fósseis, né, a sua matriz energética, e que, é, é, tendo aí a Rússia, a Bielorrússia, como era o nosso principal, a nossa principal fonte de potássio. O ano passado, quando estourou a guerra, nós tivemos a ministra Tereza Cristina indo ao Canadá buscar essa fonte de potássio. Então, o que a gente percebe é que, estrategicamente, o Brasil quer um pouco menos de abertura para que ele consiga se colocar nessa posição de destaque, tanto de produção de alimentos quanto de energia limpa, que é o que se fala, né? A maioria do que se fala. Agora, Valteno, eu quero tocar numa outra coisa que, enquanto a gente estava aqui, aconteceu aí no Brasil, falando em energia limpa, a AGU, lembra-se que houve uma negativa por parte do IBAMA de licenciar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Essa exploração seria feita pela Petrobras e houve o licenciamento negado por parte do IBAMA. E saiu hoje um parecer da AGU favorável a essa liberação, dizendo que aquele estudo integrado, aquele estudo que chama AAAS, né, que é o estudo da bacia sedimentar toda, é uma avaliação ambiental inteira da bacia sedimentar, não seria exigência legal e por isso poderia se liberar. Então a gente precisa entender que a transição energética vai acontecer, mas ela não se dá da noite para o dia. Nós aqui que falamos a respeito dessa exploração de petróleo na foz do Amazonas, sempre falamos nisso como um diferencial de qualidade de vida para aquelas pessoas, talvez até de preservar mais a floresta, de custear os serviços ambientais que a floresta dá às pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é preciso que essa visão global aconteça. Enquanto a gente está falando de transição energética, existe uma liberação, aí uma tentativa de liberação de maior exploração de petróleo pelo Brasil, viu, Valter? Exatamente. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai acompanhar, Samanta, a ministra do Meio Ambiente, que está no Congresso, e foi perguntado a ela sobre esse parecer da AGU. A gente vai mostrar qual foi a resposta que ela deu. Eu chamo você para continuar com a gente, porque também na cúpula do BRICS na África do Sul, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o bloco tem uma grande contribuição a dar e que pode oferecer ao mundo uma visão coerente com os objetivos próprios, sem antagonismos a outros grupos importantes que também contam com a participação de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A gente tem uma sonora do Haddad para você ouvir e a gente vai comentar. Temos a sonora, Alain? Vamos lá, então. Nós, brasileiros, acreditamos que os organismos internacionais precisam, de alguma forma, refletir esse novo contexto global em que potências emergem, em que países se desenvolvem e que modificam a face do planeta à luz da dinâmica econômica, social e política que atinge todo o globo. É, portanto, importante que os BRICS se unam em proveito desses valores comuns. O valor da liberdade, o valor da soberania nacional, o valor do mundo equilibrado, do mundo onde não há donos, mas povos soberanos, do mundo que busca oportunidades para toda a sua gente, sem nenhum tipo de distinção de raça, de etnia, de gênero, de nacionalidade, de religião e assim por diante. Mônica, você viu que... Samanta, você viu que o Lula levou o Haddad e o discurso dele é na linha que você falou também, quer dizer, esses organismos internacionais, bancos ou fundos como o FMI, que o Lula critica a atuação, principalmente com relação à Argentina. Então, o que o Brasil está pedindo aí nesse discurso, o Lula e agora o Haddad, é uma mudança aí no sistema de governança global, né? Exatamente, Valteno. E também um pouco desse discurso do Haddad foi para amenizar aquela história de que o BRICS está sendo usado para confrontar o G7, né? Para fazer um contrapeso ao G7. Eu entendo que houve uma combinação, né? Tem aí um discurso combinado. O Haddad veio para dar essa amenizada nessa questão da polarização entre BRICS e G7, mas também para dizer o seguinte: o mundo muda. Se existem hegemonias hoje, a gente sabe a economia que manda no mundo, isso é dinâmico, nós não podemos ter isso para sempre e a gente precisa reconhecer que é cíclico
que essa dinâmica econômica, política e social acontece, e eu diria até uma outra, viu, Valteno? Essa dinâmica ambiental, grande técnico aí, o Marcelo Freire, dizia o seguinte, que se nós fôssemos hoje colocar no critério de país desenvolvido e país desenvolvido o critério ambiental, o Brasil não seria um país nem subdesenvolvido, nem em desenvolvimento, mas um país verde desenvolvido, porque tem o critério da sustentabilidade no seu componente econômico. Então, tudo isso está sendo realmente mexido. Eu acho que essa reunião do BRICS aqui em Joanesburgo foi uma das mais importantes reuniões do bloco. É a 15ª reunião, mas pós-pandemia e num sistema onde nós percebemos outros valores, né? Numa crise tão grande, onde percebemos outros valores além do puramente econômico, eu poderia dizer que realmente está sendo olhado com outro peso aqui para o BRICS e que essa hegemonia, tanto de bancos quanto de organizações, acho que a própria ONU precisa rever tudo isso para dar mais igualdade a todos os países, inclusive aos em desenvolvimento, né? Para encerrar, Samanta, o que temos aí de agenda proximamente? Quais são os compromissos das próximas horas aí para amanhã? Muito bem, neste momento está acabando um jantar entre os líderes, eles estão num jantar informal, tem uma apresentação musical e a gente acha que essas conversas, né, que são as informais, são realmente muito boas. Amanhã vai acontecer uma reunião ampliada, onde a reunião de líderes vai ser aberta àqueles países que desejam entrar nesse bloco. E aí é que vai ser discutido os critérios, as questões, o que esses países que vêm têm a oferecer e têm a contribuir com o BRICS, e esperamos que dessa reunião ampliada saiam critérios e uma lista de nomes preferenciais aí oficial, porque já tem alguma lista oficiosa. Nós queremos uma lista oficial de nomes preferenciais para compor esse bloco agora, né, Valteno? Amanhã a gente volta com essa novidade aí. Você aposta? Fala aí uns 3 aí que você acha que vai para o BRICS. Olha o chute aqui. Acho que a Argentina, até por uma questão né, conjuntural e por ser defendida pelo Brasil, eu diria que a Arábia Saudita também por outras questões e até por essa questão de estar buscando sustentabilidade, mas ser a grande produtora de combustíveis fósseis. Quem mais eu arriscaria para entrar aqui no bloco? Eu tenho essas duas, eu acho que eu acerto, viu? Daqui para frente eu não sei. Tá certo. Samanta, bom trabalho para você aí. A gente continua aqui acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que foi o primeiro dia ontem lá. Bom trabalho. Obrigada, Valteno. Um grande abraço.